Hoje estou aqui com o André Luiz Ramos, físico com mestrado pela USP também. E o André é um estudioso da relação entre o pensamento, sentimento e ação no comportamento humano. Então ele vai nos contar um pouco hoje qual a importância desta relação para nós que atuamos com crianças com dificuldades alimentares. André, prazer, obrigada por nos conceder essa entrevista. Qual é a ação do pensamento no comportamento que nós podemos ter? Muito bem, Patrícia, muito obrigado pela oportunidade. O pensamento, todos nós acreditamos ser um resultado das sinapses neuronais dentro do cérebro. E na prática, inúmeros estudos hoje, física quântica com neurociências, têm mostrado para nós que não é só isso. Na prática, nós temos alguns pilares na mecânica quântica que apresentam que todos estamos interconectados. Desde os tempos do professor Michelson e Morley, que desenvolveram um experimento fantástico, visando verificar se existe o éter. O que seria o éter? O éter que eles postularam na época, século XIX ainda, como se tivesse uma energia que permeasse a tudo, por onde a luz consegue transmitir, ou onda eletromagnética. E fizeram um experimento e, resultado, o éter não existe. 100 anos depois, década de 80, agora século XX, foi refeito esse experimento, inclusive em parceria com a Força Aérea Americana, com um cientista chamado Silvertooth, com publicações na Nature inclusive, e eles evidenciaram, utilizando interferômetros, que sim, existe uma energia, digamos que universal, que conecta tudo e a todos, de maneira que toda onda eletromagnética emitida se propaga por esse campo. Muito bem, como o nosso cérebro ele tem as descargas elétricas entre os neurônios, e existe com isso toda a variação, toda a aceleração de cargas elétricas no cérebro podem gerar campo magnético, então é forçoso inferir que esse éter, ou seja, esse campo universal, por ele propaga ondas cerebrais. Outros estudos, isso pela física quântica, agora outros estudos que mostram muito forte isso, Patrícia, é que há experimentos de comunicação cérebro a cérebro. Um deles que é muito interessante é que 7 pares de pessoas foram colocadas para meditar, mandando pensamentos entre si, umas para as outras, e numa primeira etapa. Segunda etapa, elas eram colocadas em locais separados, salas blindadas de campo eletromagnético, e eram monitoradas com um exame de eletroencefalograma. Uma delas recebeu 100 flashes de luz, sem saber, e o padrão de EEG alterou. A outra, a 15 metros de distância, sem saber de nada, teve, Patrícia, uma alteração no padrão no eletroencefalograma também, simultaneamente, e o mais importante é que, estatisticamente, similares, os dois padrões de EEG. Isso aconteceu para estes pares, ou seja, a conclusão desse paper recente, década de 90, é que um potencial evocado foi transmitido de um cérebro para outro cérebro à distância, sem troca de qualquer tipo de força conhecida pela física. E não só esse estudo, mas replicaram esse estudo com um N maior, e um outro estudo na Universidade de Stanford apresenta também a comunicação cérebro a cérebro, mapeando também as áreas cerebrais que são ativadas enquanto uma pessoa recebe oração. Enquanto ela recebe oração por alguém que tem um afeto por ela. Então 11 pares de pessoas foram convidadas a participar do experimento, no qual uma delas, uma dos pares estava dentro de uma máquina de ressonância magnética funcional, tendo seu cérebro monitorado, enquanto a outra estava a fazer oração a cada 2 minutos, emitindo uma oração positiva de bem-estar, cura, recuperação.
Em 2 minutos seguintes ela não deveria mandar oração nenhuma, e 12 vezes em intervalos aleatórios, e cada vez que ela mandava oração ou não mandava, o cérebro daquela outra pessoa era monitorado. Muito bem. O que aconteceu? A conclusão do estudo, o resultado e a conclusão foi que 3 grandes áreas foram ativadas no cérebro dos indivíduos que recebiam a oração. A primeira, lobo frontal esquerdo. Teve uma alta atividade enquanto recebia a oração. Que é a área responsável pela decisão, discernimento, processamento de informações. Outra área muito importante ativada foi o giro do símbolo, na região do sistema límbico nosso, que é uma área associada às nossas emoções. E uma terceira área, Patrícia, foi o precônios. Então foi interessante que essas 3 áreas foram ativadas somente no instante em que elas recebiam a prece, a oração intercessória. Então a sua pergunta ela é bastante importante, porque ela é praticamente uma linha de pesquisa a ser respondida, que estamos em pesquisa atualmente, mas com fortes evidências de que o pensamento, ele também age à distância. E aí é uma conclusão, opinião pessoal minha, que sim, que existe uma força ainda não conhecida, documentada pela física até o momento, mas esses estudos apresentam isso. Em Stanford foi feito esse experimento e nós respeitamos muito. Então, eu queria te perguntar, André, de modo prático, como podemos orientar ou auxiliar ou dar alguma orientação para essas mães no momento da alimentação que possuem muitos sentimentos de medo, ansiedade, como elas podem colaborar favoravelmente para a alimentação dos seus filhos? Eu acredito, Patrícia, que como a comunicação de um cérebro para o outro, ela é possível, já está comprovada pela ciência, inclusive áreas do sistema límbico, inclusive, são mais ativadas. Então, na prática, acredito que quando a mãe, por já ter uma conexão afetiva com o bebê ou com o seu filho, estabelece entre os dois uma cumplicidade, um relacionamento pautado na confiança, na certeza, na alegria e no amor, regiões cerebrais que processam esse tipo de sentimento, esse tipo de aspecto da individualidade, da personalidade, regiões cerebrais são ativadas e com certeza, de alguma forma ou outra, que nós estamos tentando identificar o mecanismo, qual é, mas com certeza pode vir a influenciar de forma benéfica a criança. Então, sentimentos de culpa ou medo, ansiedade, com certeza geram padrões elétricos ou eletromagnéticos no cérebro, e toda eletricidade pode induzir em outro circuito elétrico a mesma característica eletromagnética. Então, se uma mãe sente, acredito, culpa, medo, ansiedade, de alguma maneira, de um ponto de vista eletromagnético, pode causar uma influência, é possível uma eventual influência no circuito cerebral também. Isso, eu repito, é necessário entendermos melhor esse mecanismo. Até então sabemos que uma área cerebral pode ser ativada conforme o pensamento da outra, a intencionalidade. Agora, com certeza, do ponto de vista do amor, do afeto, do carinho, em respeitar e compreender o momento, a dificuldade que a criança pode estar passando hoje, esse amparo de forma que ela se sinta segura, isso com certeza é transmitido, e acredito que auxiliará um tratamento multidisciplinar que as crianças possam estar sendo realizadas. Um tratamento multidisciplinar pode ser beneficiado. Muito obrigada, então. Agradecemos a participação do André na entrevista de hoje. Esperamos que mais estudos possam ser realizados que comprovem isso que muitas vezes nós já conseguimos observar na prática. Obrigada, André. Muito obrigado.